Expulsão chocante em evento. Milionário revela a verdade sobre a acompanhante enganada. Clara nunca se esqueceu do dia em que aceitou o convite. A festa de gala no luxuoso hotel do Rio era o sonho de qualquer artista plástica que lutava para ser reconhecida. Nascida e criada em um subúrbio carioca, sua vida foi marcada por desafios e preconceitos que moldaram seu espírito. Naquele dia, enquanto se preparava, seu coração acelerado ressoava a esperança de que talvez, só talvez, aquela fosse a noite que mudaria tudo. O hotel estava deslumbrante, tudo ali reluzia como se tivessem tirado um pedaço do céu e colado na terra. Flores tropicais enfeitavam o ambiente, iluminadas por lustres que pareciam dançar à luz suave. Clara, ao lado do milionário Felipe, se sentia como uma princesa saída de um conto de fadas, mesmo que sua origem estivesse longe do glamour. Com cada passo que davam juntos, ela se permitia brilhar, transformar pensamentos de insegurança em pura determinação. Os olhares dos convidados variavam entre admiração e julgamento, mas Clara decidiu que não se importaria. Hoje, ela era uma artista e, por esse breve momento, estava vivendo o seu sonho. Mas o clima de festa se tornaria um campo de batalha emocional. Enquanto a música de samba ecoava pelo salão, um amigo de Felipe, um empresário arrogante, lançou uma provocação que cortou o ar como facada. Com palavras venenosas, insinuou que Clara era apenas uma acompanhante, uma interesseira que buscava aproveitar da riqueza dele. A tensão na sala cresceu. Clara sentiu seu coração pesado, sua respiração ficou curta, e as lágrimas ameaçavam despencar. Mas, nesse instante de desespero, Felipe não hesitou. Ele se levantou, o semblante determinado, olhando ao redor, ciente de que a defesa de Clara era mais que um gesto de proteção, era necessário para restaurar a dignidade. Clara não é apenas uma acompanhante, ela é uma artista incrível! Exclamou, e sua voz ecoou no silêncio bombástico que se seguiu. As palavras de Felipe reverberaram no ambiente, como um trovão desabando sobre um dia ensolarado. Ele falou sobre as obras de Clara, sobre como suas criações refletiam a luta e a resistência de mulheres que, como ela, não se deixavam definir por rótulos. Um misto de vergonha e admiração percorreu a sala, enquanto pessoas se entreolhavam, reavaliando suas próprias percepções. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas o impacto das palavras de Felipe não foi apenas uma defesa. Era uma luz que iluminava a escuridão que cercava Clara. Enquanto todos absorviam a verdade ali exposta, ela começou a se perguntar, seria possível que, mesmo entre aqueles olhares julgadores, houvesse reconhecimento verdadeiro? Será que poderia finalmente se libertar do seu passado, abraçar sua arte com toda a força que sentia? A festa virou um campo de batalha emocional. Clara estava em um momento crucial de sua vida. Ela precisaria juntar coragem suficiente para não apenas enfrentar o que vinham a dizer sobre ela, mas se permitir brilhar não apenas como alguém que estava ao lado de um rico, mas como a artista que realmente era. O que aconteceria? Conseguiriam, juntos, redefinir suas histórias ou tudo o que haviam construído seria desfeito na próxima palavra lançada ao vento? Clara sentiu o olhar das pessoas sobre ela, como se fossem faróis acesos em plena escuridão. Aquele momento era mais do que um simples desagravo, era uma transformação. A coragem de Felipe estava a fazendo questionar tudo o que conhecia sobre si mesma e sobre o que era ser vista. O som ensurdecedor da respiração dela ecoava, enquanto, no fundo da mente, imagens de sua infância se mesclavam àquela noite luxuosa. Ela se lembrou de sua mãe, as dificuldades de cada dia, os sonhos que com frequência pareciam inalcançáveis. Você é mais do que imagina, Clara, dizia a mãe, enquanto pintavam juntas na pequena mesa de madeira de sua sala cheia de quadros e tintas.
As palavras de Felipe tocaram fibras antigas, trazendo à tona um desejo que ela quase esquecera, ser reconhecida não apenas como artista, mas como mulher digna. As risadas e murmúrios ao redor estavam agora um pouco mais distantes. Clara sentiu que tudo girava em torno dela. Era a sua hora, assim como sempre fora, desde o primeiro traço em uma tela em branco. Mas e se, naquele exato instante, ela encontrasse a força para confrontar suas inseguranças? Um passo à frente, outro, e logo estava de pé. Eu não sou só uma acompanhante. A voz dela, inicialmente trêmula, ganhou firmeza. Eu sou uma artista que acredita na força das histórias. E essas histórias são de resistência. Eu não estou aqui por causa de Felipe, mas por causa de mim mesma. A afirmação saiu como um grito ecoando nas paredes de cristal do hotel, enquanto os convidados a olhavam com uma mistura de espanto e admiração. Felipe, ao seu lado, piscou em aprovação. Ele sempre soube que ela tinha algo especial dentro dela. Naquele momento, Clara percebeu que ele não estava ali apenas como seu protetor, mas como alguém disposto a vê-la brilhar ao lado dele. O olhar dele, cheio de incentivo, suprimia por um instante todas as vozes subtilmente desdenhosas que arranharam sua autoestima ao longo dos anos. No entanto, o empresário arrogante ainda estava presente, com uma expressão de desdém. E quem é você na verdade? Uma artista de subúrbio, ele disparou, como se suas palavras fossem balas. Mas Clara havia decidido que não deixaria mais que insultos a afetassem. Com um sorriso sereno no rosto, ela não hesitou em responder. Sou uma mulher que enfrenta batalhas que você jamais veria. Minhas pinturas falam comigo e com as que vêm antes e que virão. Você talvez não entenda, mas os subúrbios têm muito a ensinar sobre arte e vida, disse, sua voz ecoando com um novo tom de determinação. A tensão no ar era palpável, como um fio prestes a se romper. Clara não sabia se o que ela havia feito seria suficiente para mudar a situação, mas ao olhar ao redor, notou os rostos agora mais receptivos. Algumas mulheres assentiam, outras murmuravam palavras encorajadoras. E naquele instante, algo dentro dela deslanchou. Clara percebeu que não se tratava apenas de se defender, era também sobre se permitir ser grande e relevante. Mas seria essa afirmação de força suficiente para conquistar os que ainda eram céticos? Enquanto a música começava a tocar novamente, ela se virou para Felipe e perguntou, com o coração ainda acelerado, e agora, qual é o próximo passo? A expectativa preenchia o ar entre eles. O futuro estava mais próximo, mas perigosamente incerto. Clara sabia que precisa de coragem para continuar, mas seria um caminho viável para ela, e para o amor que começou a florescer ao seu lado? Clara e Felipe trocaram um olhar carregado de expectativa quando a música começou a tocar suavemente, trazendo de volta o clima intimista da festa. Mas a empolgação de Clara logo foi interrompida pelo som cortante da voz do empresário arrogante. Neste mundo de aparências, você realmente acredita que suas palavras fazem diferença? Ele desdenhou, seu sorriso irônico ecoando pela sala. O ambiente congelou, e Clara sentiu o sangue ferver em suas veias. Em um piscar de olhos, a sensação de conquista que havia sentido começou a se esvair. Felipe, percebendo a mudança no ar, posicionou-se ao lado dela, quase como um escudo. Você não deveria subestimar o poder da verdade, meu amigo, disse ele, sua voz firme, penetrando a atmosfera pesada. Clara tem algo que você nunca terá, autenticidade. Aquilo trouxe um lampejo de ânimo a Clara. A força de Felipe a inspirava, e ela respirou fundo, tentando absorver aquela feiura que o empresário exalava. Sou artista, e minha arte é a verdade que vem de dentro de mim, respondeu ela, a confiança retornando lentamente. Você pode aplaudir a superficialidade sem perceber que a verdadeira beleza está no que não se vê. As palavras dela reverberaram na sala, e a multidão ao redor começou a murmurar. Algumas pessoas, que antes tinham olhares de ceticismo, agora pareciam intrigadas. Clara percebia, bem ali, o poder da sinceridade e da vulnerabilidade. A música aumentou de intensidade, mas Clara não sentia mais a necessidade de se esconder. Ela se virou novamente para Felipe, que a encorajava com um sorriso genuíno. Ele sempre a viu por quem realmente era,
não apenas como uma artista, mas como alguém com muito a oferecer ao mundo. No entanto, o empresário não se deu por vencido. E você, Clara, ele disse, seu tom sarcástico não esmorecendo, será que vai terminar sua trajetória presa a esse mundinho de subúrbio? A verdade é que você precisa de alguém como eu para brilhar. Havia um eco de malícia em sua fala que fez Clara sentir um aperto no estômago. Você está errado, disse ela, decidida. Acredito que cada um deve encontrar sua própria luz, e eu não preciso da sua validação para isso. A determinação na sua voz era palpável. Mas a tensão estava longe de terminar. De repente, uma mulher no fundo da sala se levantou, os olhos brilhando de emoção. Clara! Eu sou da comunidade artística local e suas obras nos inspiraram muito. Nós vemos você, ela gritou. Com isso, outras vozes começaram a se levantar, reafirmando o valor dela e lhe dando força. Clara sorriu, um sorriso verdadeiro, um sorriso que parecia iluminar todo o ambiente. Felipe segurou a mão dela, e uma onda de amor e acolhimento transbordou entre os dois. Você está fazendo isso, Clara, ele sussurrou. Mas enquanto a sala começava a vibrar de apoio, a expressão do empresário endureceu. Ele avançou, seu olhar cheio de desprezo. Isto não vai ficar assim, ele disse, quase com uma promessa ameaçadora. Clara sentiu um calafrio. O que ele realmente era capaz de fazer? A música passou a parecer distante, como se tudo estivesse parado apenas para ela. Clara sabia que o jogo estava apenas começando, e que, para continuar, ela precisaria de mais do que apenas coragem. Agora, ela tinha que se preparar para o confronto que viria. E agora, Clara? O que faremos sobre isso? A pergunta de Felipe ecoava em sua mente, um convite à ação que ela nunca havia considerado. Ela olhou nos olhos dele, que brilhavam com a mesma faísca de determinação que ardia dentro dela. A verdade era que ela estava apenas começando a batalha pela sua voz. Vamos mostrar a ele que somos mais do que as aparências, respondeu Clara, apertando a mão dele. O que viria a seguir ainda era incerto, mas uma coisa era clara, ela estava pronta para lutar. A tensão na sala era quase palpável, como se a energia acumulada fizesse o ar vibrar. Clara, com a adrenalina correndo em suas veias, se sentiu mais viva do que nunca. A princípio, o brilho próprio da festa ofuscava a todos, mas agora, uma nova luz parecia ser gerada por sua coragem. CPF e RG, por favor, gritou alguém do lado de fora da festa, quebrando momentaneamente o clima. A porta se abriu, e um segurança robusto entrou, trazendo o impacto da realidade com uma expressão séria no rosto. Mas então, os olhares se voltaram novamente para a contenda que se desenrolava entre Clara e o empresário. Você se imagina uma artista apenas por ser uma simples pintora de subúrbio? O desprezo na voz dele cortou o ar como uma faca. Sem um padrinho, é isso que você é. Um nada, uma marionete sem cordas. E eu tenho a tesoura. Clara se sentiu exposta, mas se recusou a deixar que as palavras dele a ferissem. Você pode tentar me desmerecer, mas o que você não entende é que a arte é mais do que rótulos. Ela nos conecta, e é a conexão que importa. Eu não preciso de você para brilhar, mas muitas pessoas precisam reconhecer o poder da sinceridade. Enquanto ela falava, a multidão ao redor começou a murmurar, um murmúrio crescente que parecia ecoar sua determinação. Um clima de solidariedade palpável começou a emergir, fazendo os rostos curiosos no auditório se voltarem para Clara. Felipe, ao lado dela, sentiu a energia crescendo e sorriu, orgulhoso da mulher forte que ela se tornava. Ela é genuína. É isso que nos encanta. Ela nos mostra que podemos ser verdadeiros. Outra voz ressoou da multidão, e Clara percebeu a transformação ao seu redor. Ela estava ali para ser ouvida, não apenas como artista, mas como uma mulher que lutava por sua verdade. O empresário, incapaz de compreender o que se desenrolava, olhou nervosamente para a porta, como se estivesse se perguntando se deveria sair ou ficar. Clara não deixou que a dúvida o abrandasse. Quando ele abriu a boca para falar, Clara o interrompeu. Se você tem alguma essência, mostre-a agora. Nesse instante,
uma mulher do fundo da sala, que Clara reconheceu como uma crítica respeitada no mundo da arte, se levantou e caminhou até a frente. Muitas vezes deixamos que os poderosos nos calem. Mas hoje, Clara é a voz que precisamos. As palavras de apoio deixaram Clara com os olhos marejados. Era a validação que ela não sabia que precisava. Mas o empresário não estava disposto a desistir. Ele ajustou a gravata e, com um sorriso cruel, se virou para o microfone. Meus caros, preparem-se para a verdade. Clara não é o que ela diz ser. É uma impostora que quer se aproveitar de suas compaixões. Sua voz ecoou dura, provocando uma onda de murmúrios preocupados. Clara sentiu seu coração acelerar, mas em vez de recuar, gritou de volta. O que você tem a oferecer é apenas fumaça. Cada um aqui sabe que a verdadeira arte vem da alma, e não de um talão de cheques. A sala estremeceu com a tensão da declaração. Felipe segurou a mão dela ainda mais firme, enquanto Clara enfrentava o empresário. O ambiente parecia prestes a explodir, uma batalha de palavras prestes a se transformar em algo muito mais intenso. Clara se preparou, não apenas para defender sua verdade, mas para mostrar a todos que não eram apenas espectadores. Eram parte de uma luta maior. Que tal se testemunhássemos uma verdadeira obra de arte? Clara desafiou, e com isso, o clamor aumentou, enquanto as pessoas se mobilizavam ao seu redor, a unidade delas se tornando palpável. Mas então, um novo personagem entrou em cena, e o que ele tinha a revelar poderia mudar tudo. Olhos inquietos, Clara sentiu que o final daquele embate estava se aproximando, e a questão que parava sua respiração era: quem realmente estava preparado para enfrentar os segredos que estavam por vir? O murmúrio na sala aumentou à medida que um homem alto e elegante se aproximava, com um olhar intrigante que despertava a curiosidade de todos. Sua presença, quase magnética, interrompeu a tensão crescente. Era André, um renomado colecionador de arte, famoso por seu gosto apurado e por elevar artistas que estavam à margem. Clara nunca tinha tido um contato real com ele, mas a notícia de sua presença ali era suficiente para colocar as pessoas em expectativa. Ele se posicionou ao lado do empresário, que imediatamente franziu a testa, preocupado. André ajustou o microfone e, ao abrir a boca, um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. É muito fácil denegrir uma artista quando se tem poder. Assim como é fácil usar o que se considera verdade para manipular a opinião dos outros, disse ele, numa voz firme que transmitia segurança e convicção. Clara, já suando por causa da adrenalina e do peso da situação, não conseguia prever o que viria a seguir. Todos os olhares estavam fixos em André, e ela sentiu uma onda de esperança se formando. O que você não sabe, senhor, é que cada uma das pinturas que vocês desmerecem traz uma história, um pedaço de alma. E isso é exatamente o que Clara conseguiu fazer, conectar-se com todos nós. Um novo murmúrio de apoio brotou entre os convidados. Clara sorriu, sentindo um empurrão emocional positivo que a envolvia. Mas, ao mesmo tempo, seu coração pesava. O empresário olhou de forma repleta de desprezo para André e para a multidão. E qual será a sua arte, André? Falar bonito? Ser um defensor de causas que não lhe pertencem? André não hesitou. A arte não pertence a ninguém. Ela é de todos os que têm coragem de se expor, de se conectar. O que você faz, senhor, é perpetuar a ilusão de que só quem tem poder merece ser ouvido. Ele fez uma pausa, como se pesasse cada palavra. Eu conheço Clara, conheço sua dor e suas vitórias. E mais importante, eu conheço sua arte. O empresário parecia desnorteado, mais uma vez de olhos fixos na porta, talvez considerando uma saída. Mas a energia na sala não permitiu que ele fugisse. Então André virou-se para Clara, seu olhar cheio de sinceridade. O que você precisa fazer agora é mostrar ao mundo sua verdade. Sua arte deve ser vista novamente. Não como uma mulher procurando aprovação, mas como uma força que está aqui para ficar. As palavras dele atingiram Clara como um raio. Ela fechou os olhos por um breve instante, sentindo a força de suas emoções. Sim, ela não precisava da validação dele. Mas precisava que todos vissem quem ela realmente era.
O que ela havia aprendido era que a coragem não era a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Felipe, percebendo a transformação em Clara, apertou sua mão com delicadeza. Mostre a eles, meu amor, mostre a eles quem você é, murmurou. Ele sabia que aquele era o momento de virada. Clara então respirou fundo, permitindo que cada palavra e cada sentimento finalmente tomassem forma. Eu sou Clara. Sou artista e sou mais do que o que vocês pensam que eu sou. Venham comigo e vamos desvendar a verdadeira arte. Sua voz reverberava na sala, injetando uma nova energia. Mas antes que ela pudesse continuar, o empresário, com raiva, interrompeu. Você não vai. A sala não estava disposta a ouvir mais as palavras dele. A energia estava clara, o jogo estava mudando e o que estava a seguir poderia ser um divisor de águas. Clara sentiu que a adrenalina a invadia novamente, mas agora, não era só sobre a defesa. Era sobre a liberdade. E no meio daquela batalha emocional, uma nova figura garbosa se apresentou, e Clara não sabia se estava pronta para ouvir a verdade que ele traria, mas sabia que não havia como voltar atrás. Clara sentiu o peso da nova presença na sala. A figura que aparecerá agora era um homem mais baixo, mas sua postura firme e olhos penetrantes transmitiam uma confiança inabalável. Ele parecia familiar, embora ela não conseguisse lembrar de onde. Ela trocou olhares nervosos com Felipe, que respirou fundo, como se pudesse sentir a tensão no ar. Desculpem a interrupção, ele começou, com uma voz calma e controlada. Me chamo Lucas, antes que avancemos, é fundamental que todos saibam a verdade. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. Clara não tinha ideia do que Lucas estava prestes a revelar, mas uma súbita inquietação a dominou. Eu trabalho na indústria de arte há muitos anos e tenho visto tudo isso acontecer repetidamente. Artistas sendo silenciados, suas vozes soterradas por aqueles que têm o poder e os recursos. Clara sentiu que ele falava diretamente para ela, como se cada palavra fosse um convite para se levantar novamente. Aquela conexão era poderosa, quase sobrenatural. Clara, você está cercada de pessoas que não entendem a sua luta. Não enxergam a beleza na sua dor. Ele fez uma pausa, seus olhos avaliando cada rosto na sala. Muitas vezes, o que de fato importa na arte é exatamente o que você sente, e isso deve ser celebrado, não menosprezado. As palavras dele penetraram fundo em seu coração. Era exatamente isso que ela precisava ouvir. O empresário, agora visivelmente irritado, tentou interromper. Você não tem nenhum direito de falar aqui, Lucas. Sua voz soava como uma explosão de raiva que ecoava nas paredes da galeria. Mas Lucas se manteve firme, determinado a seguir em frente. Sinto muito, mas eu tenho toda a razão de falar. Você não é o único aqui com influência, e não pode intimidar as pessoas para que se calem. A sala estava elétrica, e Clara sentia as emoções subirem. A coragem que Lucas emanava era contagiante. Clara, Lucas continuou, é sua vez de brilhar. Esse evento foi projetado para expor a história da sua arte, não a história que outros querem contar sobre você. Ele se voltou para o empresário. E você, que comentou sobre a falta de autenticidade, que tal confrontar a verdade? O que você realmente tem a oferecer além do seu dinheiro? As palavras de Lucas ecoaram na mente de Clara. O empresário hesitou, a raiva em seu olhar começou a se misturar com insegurança. E isso parecia ser a primeira fenda naquela armadura de arrogância que ele ostentava. Se há uma coisa que aprendi nestes anos é que a arte não é apenas sobre o que se vê, mas sobre o que se sente. A arte é resistência. Lucas trouxe uma energia vibrante à sala, e Clara percebeu que havia um espaço para a autenticidade. Ela pensou em todas aquelas noites em que pintara, cada pincelada carregada de dor e esperança, cada quadro uma parte de si. Vamos fazer isso juntos, Clara, disse Felipe, encorajando-a com um leve sorriso. Clara sorriu de volta, sentindo uma onda nova de coragem fluindo nas veias. Ela teria que lidar com a verdade, independentemente de quão dolorosa ou desafiadora fosse. Sim! Ela gritou, e sua voz trouxe um novo combustível ao ambiente. Eu não sou apenas uma mulher, sou artista, e esta é minha verdade.
A sala reverberou com aplausos. O empresário, agora encurralado entre a resistência de Clara e a força de Lucas, olhou ao redor como se buscasse uma saída. E nesse momento, Clara percebeu que havia uma oportunidade de transformação não apenas para si mesma, mas para todos os artistas que se sentiam apáticos e invisíveis. Olhando ao redor, viu uma plateia apoiando-a e sentiu que o universo estava ao seu favor. Mas mesmo com a coragem pulsando dentro dela, uma nova tensão se instalou quando Lucas fez uma revelação. E quando você descobrir quem realmente é, Clara, algo mais chocante virá à luz. O que poderia ser essa revelação que mudaria tudo novamente? Clara sentiu a adrenalina dos dois lados da moeda, a esperança e o medo. O que mais ela estava prestes a enfrentar? Clara estava ali, cercada por um ar vibrante, mais denso. As palmas ainda ecoavam pela galeria, mas a certeza de que algo maior se aproximava a fez gelar. Ela olhou para Lucas, buscando um sinal de que tudo ficaria bem. Ele respirou fundo, suas mãos se unindo à frente, enquanto os olhos brilhavam com uma intensidade que Clara não conseguia desviar. O empresário, percebendo a mudança no clima, não estava mais tão seguro. Clara, a verdade não é apenas sobre sua arte, mas sobre você mesma, disse Lucas, suas palavras pesando como um martelo sobre a madeira. Você guarda segredos que, se revelados, podem transformar tudo isso. Um frio percorria a espinha da artista. Que segredos? O que poderia ser tão impactante? A plateia, uma mistura de olhares céticos e esperançosos, a observava aguardar uma resposta. Ela apertou os punhos, lutando contra a avalanche de emoções que se avolumava. Vá, Clara. Estamos todos ao seu lado, murmurou Felipe, sua voz um sussurro encorajador no meio da agitação. Aquela simples frase foi como um sopro de coragem. Clara sentiu seu coração pulsar acelerado. As chamas da resistência ardiam dentro dela. Você está aqui para me dizer que eu não sou suficiente? Perguntou Clara, com a voz firme, porém trêmula. Era uma dúvida que sempre a assombrava, um eco de palavras que ouviu ao longo dos anos. Ou que minha arte não é valiosa? Não, Clara. Lucas retrucou. É exatamente o contrário. É hora de você se libertar. A arte é um espelho que reflete quem somos. E você é uma artista extraordinária. Clara respirou fundo, sentindo a sala mudar. Havia um clima de expectativa no ar, quase palpável. O que você quer dizer com isso? Questionou, mais por desejo de não acreditar do que por dúvida. Lucas hesitou por um momento, como se ponderasse cada palavra. Então, ele se aproximou, quase sussurrando. Eu quero que você se lembre. Há muito tempo, você fez uma escolha que a afastou de sua essência, e agora é hora de encarar isso de frente. As palavras dele ressoavam em sua alma, trazendo imagens do passado que há muito tentava enterrar. Ela viu rostos, ouviu risadas e palavras que a magoaram. Clara, por um instante, foi transportada para um tempo em que a vida ainda era simples, antes das pressões do mundo da arte a moldarem. O empresário perdeu a compostura, elevando a voz. Chega, Lucas. Você não pode simplesmente incitar essa confusão. Esse evento é sobre negócios, não sobre sentimentos. E era exatamente isso que Clara não queria mais ouvir. Não queria que sua arte fosse reduzida a um número em um gráfico. Com um respiro profundo, ela gritou, mas meus sentimentos estão vivos. Eles existem. É hora de mostrar ao mundo. Os aplausos cresceram e Clara se sentiu flutuar. Mas a voz de Lucas a trouxe de volta à realidade. Clara, você tem que descobrir o que realmente aconteceu naquela noite. Você precisa encarar sua verdade. Antes que pudesse processar as implicações disso, a porta da galeria se abriu abruptamente. Uma nova figura entrou, a luz da rua iluminando seu rosto. Clara não pôde acreditar, era sua mãe. A mulher parecia atordoada e enganada, os olhos cheios de lágrimas. Clara, precisamos conversar agora. É sobre o seu pai. O tempo pareceu parar. A revelação estava prestes a se desdobrar em um momento que mudaria tudo de novo.
Clara sentiu o universo girar à sua volta e o peso de um passado que ela pensou ter deixado para trás ameaçava voltar com força total. O que ela descobriria a seguir? Clara sentiu o coração disparar ao ver sua mãe ali, aquele rosto familiar agora tão distante, tão marcado pelo sofrimento. As palmas da galeria se transformaram em murmúrios confusos, como se a atmosfera tivesse mudado em um estalar de dedos. Os olhares se viraram instantaneamente para as duas, a usina de emoções agora abastecida por um novo combustível, a incerteza. Sobre o meu pai? Clara perguntou, a voz embargada, tentando entender por que aquela revelação a atingia como um tsunami. O tempo parecia se estender, cada segundo se arrastando na expectativa do que as palavras de sua mãe iriam trazer. Mãe, o que aconteceu? Ela mal pôde conter a urgência nas palavras, desejando saber o que sua mãe vinha escondendo por tanto tempo. Afinal, era um passado que Clara havia construído a partir de fragmentos, memórias distorcidas, e agora o quebrar de uma barreira parecia iminente. A mulher deu um passo à frente, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Era uma visão devastadora. Clara, eu não tive coragem de te contar antes. Seu pai, ele não era quem você pensava que era. A voz dela tremia, e o peso da confissão parecia sufocá-la. Os murmúrios da plateia se intensificavam, o brilho das luzes refletindo na tensão dos rostos. Clara tentava absorver aquela verdade, um quebra-cabeça que não fazia sentido. Mas ele sempre esteve lá, ele me amou. Amor não é sempre suficiente, Clara. Ele viveu uma mentira, e agora isso pode afetar a sua vida. É hora de você saber a real história. As palavras soaram como um sino, convocando Clara para um mundo que ela havia negligenciado ao longo dos anos. Lucas, testemunha silenciosa da cena, observava o desenrolar com um olhar preocupado. Ele sabia que o que estava em jogo era muito maior do que uma simples revelação. E se ela não estivesse pronta para isso? E se a verdade levasse Clara a um caminho sombrio? Clara olhou profundamente nos olhos da mãe, buscando certezas em meio ao caos. O que ele fez? O medo apertava seu peito, e cada batida do coração parecia ecoar na galeria silenciosa. Ele teve um envolvimento com pessoas perigosas. Deu as costas para sua verdadeira família. Um erro que o levou a um caminho sem volta. A mãe parou, como se as palavras tivessem se tornado pesadas demais para serem ditas. E agora ele quer voltar. Para se redimir. Mas isso também pode afetar você. As palavras dela ecoaram na mente de Clara, cada sílaba se enroscando em sua alma. Redenção. O que isso significava para ela? Era possível perdoar um pai que se ausentou, que se perdeu por causa de escolhas erradas, ao mesmo tempo em que sua vida seguia? E o mesmo vale para ela, agora que a arte parecia oferecer um caminho de cura. Felipe, sempre ao lado, lançou um olhar encorajador, como um amigo que queria fazer parte da rede de proteção de Clara. Estou aqui para você, Clara. Não precisa enfrentar isso sozinha. Sua presença era um bálsamo em meio à tempestade. Enquanto o calor da luz incidia sobre o palco, Clara percebeu que essa revelação não era apenas um chamado para confrontar seu passado, mas uma oportunidade. Uma oportunidade de se reconstruir. E ali, rodeada por todos aqueles que a apoiavam, ela decidiu que não deixaria que a sombra de seu pai definisse sua história. Primeiro, vou ouvir o que ele tem a dizer, anunciou Clara com uma voz firme, um novo brilho determinando sua expressão. Depois, vou decidir como seguir em frente. E ao tomar essa decisão, uma outra parte da trama começava a se desenrolar. O que ela descobriria sobre seu pai poderia mudar tudo. Poderia ser a redenção ou a perda definitiva de algo que nunca realmente existiu. Enquanto isso, a plateia permanecia em silêncio, a expectativa borbulhante no ar fazendo todo mundo segurar a respiração. E com um piscar, tudo poderia se tornar ainda mais intenso. A luz do palco parecia queimar ainda mais intensamente, quase como se quisesse iluminar não apenas o ambiente, mas também as verdades ocultas que estavam prestes a emergir. Clara sentiu o peso das expectativas sobre seus ombros, cada olhar da plateia a desnudando emocionalmente. O silêncio que antes envolvia a sala agora vibra com uma energia palpável e inquietante. Ela se virou para sua mãe,
a expressão carcomida pelo sofrimento. Mãe, o que significa tudo isso? Como ele pode querer voltar agora? A frustração brotava de suas entranhas, como uma flor no meio de um solo árido. Clara sempre idealizara seu pai como um herói distante, um homem em busca de sonhos, e agora a imagem era um eco distante de combinações e mentiras. A mulher parecia perder a força a cada instante, suas mãos tremiam. Ele estava envolvido em coisas que não posso explicar agora. Mas o que mais me preocupa é como isso pode impactar você. Ele não é apenas seu pai, Clara. Ele é um homem que tomou decisões que afetaram a vida de muitas pessoas. E eu sou uma dessas pessoas? A pergunta escapuliu dos lábios de Clara como um gemido, uma ferida que açoitava sua alma. Ele decidiu me deixar fora de tudo isso, e agora quer aparecer como um herói? Para quê? A indignação atual parecia mais do que apenas raiva, exibia uma fragilidade que Clara tinha se esforçado tanto para esconder. Lucas, que ainda estava ali, a observava com um olhar que misturava preocupação e carinho. Clara, lembre-se de que você não está sozinha. Está cercada por pessoas que se importam com você. Antes de decidir, é importante entender todos os lados da história. Ele tocou delicadamente no braço dela, como um fio de conexão em meio à tempestade. Um pensamento fugaz atravessou a mente de Clara. E se o pai realmente estivesse arrependido? E se houvesse mais do que apenas erros e escolhas covardes? O pai, o homem que ela quase não conhecia, poderia ser um reflexo distorcido de quem ela era? Ter a chance de se reencontrar talvez fosse uma forma de ter um pouco mais de controle sobre sua vida. O que ele vai dizer? Clara murmurou em voz baixa, a tensão erguendo-se em seu interior. E se eu não estiver pronta para isso? E se tudo desmoronar ainda mais? A sua vulnerabilidade expôs algo que ela nunca esperou sentir, um medo colossal de ver a verdade, a temida verdade que poderia transformar o que sobrou em cinzas. Então, as portas da galeria se abriram lentamente, revelando a sombra de um homem que ela reconhecia apenas pelas histórias e fotos antigas. A figura era mais do que uma referência em sua vida, era a personificação de um mistério que havia lhe atormentado por tanto tempo. Ele ficou parado na entrada por alguns segundos, capturando a atmosfera da sala. O clima mudará, a expectativa agora estava em um nível palpável, quase cortante. Vim porque preciso falar com você, Clara, declarou ele, sua voz carregando um tom de sofrimento genuíno. Outras palavras ficaram penduradas no ar, mas as tensões da sala já eram suficientes para fazer o coração de Clara acelerar novamente. E naquele momento, ela percebeu, não era apenas a história de seu pai que estava sendo contada ali, mas a dela também. O enigma do passado, o cerne da decisão mais difícil que ela já teria que fazer. O tempo pareceu parar, as emoções entrelaçando-se em algo maior. Eu preciso saber o que você tem a dizer. A voz dela, embora firme, vibrava com expectativa e medo. Mal sabia Clara que essa conversa estava prestes a abrir uma caixa de Pandora, revelando não apenas segredos, mas uma nova compreensão sobre o amor, a dor e o perdão. Quando o pai deu um passo à frente, tudo ao redor parecia se calar. Clara estava à beira de um abismo, e sentiu que estava prestes a saltar. O que estaria por vir? Será que a verdade, finalmente exposta, traria esperança ou apenas mais dor? Clara sentiu o estômago revirar ao ver seu pai avançar em direção a ela. As palavras que ele proferiu eram como chaves para um cadeado que havia trancado seu peito por anos. Ele a olhou nos olhos, e Clara quase pôde ver a luta interna refletida em seu semblante cansado. Clara, espere, ele começou, a voz trêmula. Por quê? Por que você foi embora? As palavras saíram como um clamor, uma necessidade desesperada por respostas que ela nunca acreditara que teria. O murmúrio da plateia desapareceu, como se o tempo parasse só para elas. Eu era um homem fraco, ele disse, olhando para baixo, como se a vergonha o impedisse de encarar a filha. Me envolvi em coisas que não queria, mas não soube como lidar com isso. Afastei-me não porque não te amava, mas porque tinha medo do que poderia acontecer com você. Aqueles olhos, que pareciam refletir tanto arrependimento, faziam o coração de Clara se apertar. Ela nunca imaginara que um dia estaria ali, diante do pai que a abandonara,
buscando uma explicação para um vazio que ela levou por toda a vida. Você acha que isso justifica tudo? Assim, uma raiva reprimida ganhou vida, e Clara sentiu cada lágrima que lutava para não cair. Você me deixou carregar as consequências das suas escolhas. A sua ausência me fez sentir como se jamais fosse suficiente. No fundo, a verdade machucava. Clara queria ter certeza de que não estava ali para ouvir promessas vazias ou desculpas dadas em momentos de dor. O que você quer de mim? Perguntou, o olhar fixo, buscando sinceridade no pai. Ele respirou fundo e, por um breve instante, aconteceu algo inesperado. Aquele homem, ali em pé, não era mais um símbolo de abandono, mas de possibilidade. Eu quero ser uma parte da sua vida novamente, Clara. Sei que não mereço, mas estou disposto a provar que posso mudar as coisas. Quero te ajudar com sua arte e com sua jornada. Minha jornada? Clara mal conseguia responder. Você está dizendo que pode me ajudar agora? Depois de tanto tempo? Você realmente pensa que pode entrar na minha vida e ser o pai que você nunca foi? Ele assentiu, a voz um sussurro. Estou disposto a fazer qualquer coisa. A vida me mostrou do que realmente sou capaz e eu me perdi. Mas eu aprendi. E quero ajudar você a brilhar, porque uniões são transformadoras e eu quero isso. O silêncio na sala estava carregado com a tensão de todas aquelas vidas que estavam interligadas. Clara notou que, por trás de cada espectador, havia uma história, tal como a sua. Se você realmente quer estar presente, vai precisar enfrentar o seu passado também, disse ela, os olhos firmes. E eu não estou falando apenas de palavras. Preciso ver ações. Sua sinceridade terá que ser a ponte para reconstruirmos a confiança. E, ao dizer isso, algo dentro dela se desfez. Ela estava pronta para dar o primeiro passo, não apenas em direção ao seu pai, mas também em direção à sua própria verdade. Como uma artista, Clara se viu diante de uma tela em branco, e a possibilidade de reescrever seu futuro começava a tomar forma. E se eu decidir fazer isso, não será fácil. Você terá que me ajudar a lidar com as consequências, e eu preciso de tempo. Você está preparado para isso? As palavras flutuavam no ar entre esperança e insegurança. Estou, Clara. Estou aqui para isso, ele confirmou. A determinação em seu olhar era um traço de luz nas sombras de seu passado. O ambiente estava mudando, e Clara percebeu que as pessoas ao redor não eram apenas espectadores, elas eram partes essenciais dessa nova narrativa que estava se formando. Felipe, ao seu lado, sorriu confortadoramente, a conexão entre eles mais forte e consistente a cada minuto que passava. Você não está sozinha nessa, Clara. Nunca esteve. Estamos todos aqui para te apoiar. As palmas começaram a ecoar novamente, um mar de vozes se unindo em apoio. Clara olhou ao redor e sentiu aquele calor vibrante. Não era apenas sobre ela e seu pai. Era sobre criar algo novo, uma arte que transcenderia as dores do passado e revelaria a força das conexões humanas. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara, mas agora, eram lágrimas de liberação e não de dor. No meio daquela tempestade emocional, ela vislumbrou um arco-íris. Está decidido. Vou aprender a lidar com isso ao seu lado. Mas não como uma marionete. A partir de agora, sou Clara, não o reflexo do que você ou qualquer um pensa de mim. A energia pulsou ainda mais forte, enquanto a sala se enchia de aplausos. A arte estava viva e pulsando dentro dela, e Clara sabia que essa história apenas começava. Com seu pai ao seu lado, novas narrativas estavam prestes a ser escritas, e ela estava mais do que pronta para segurá-las firmemente nas mãos. E, enquanto o futuro se desenrolava à sua frente, Clara percebeu que a verdadeira arte não era apenas sobre o que se via, mas sobre o que se sentia. Ela estava pronta para brilhar. Não perca essa oportunidade! Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, isso é muito importante. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão impactante. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa mensagem de força e superação. Este é o momento de mostrar seu apoio.